Hoje vamos falar sobre uma das figuras mais importantes na história da Igreja e do pensamento cristão, Santo Agostinho. Ele é conhecido por sua conversão impressionante, seus ensinamentos profundos e sua influência na doutrina católica. Agostinho foi um homem que viveu intensamente suas dúvidas e conflitos, até encontrar na fé cristã o sentido que tanto procurava. Sua história é uma inspiração para todos nós, e seu impacto continua vivo até hoje. Vamos conhecer um pouco mais sobre quem foi Santo Agostinho e o que ele deixou para a Igreja e para o mundo. Santo Agostinho nasceu no ano de 354, na cidade de Tagaste, localizada no que hoje é a Argélia. Seu nome completo era Aurélio Agostinho, e ele cresceu em uma família com influências bem distintas. Seu pai, Patrício, era pagão, mas se converteu ao cristianismo pouco antes de morrer. Sua mãe, Mônica, uma cristã devota, sempre foi uma grande influência espiritual na vida de Agostinho, tanto que mais tarde foi canonizada como Santa Mônica. Agostinho demonstrou desde cedo grande inteligência e interesse pelos estudos. Ele foi para Cartago, uma cidade importante da época, onde estudou retórica, a arte de falar e escrever bem. Durante esse tempo, porém, ele se envolveu em uma vida desregrada. Aos 17 anos, passou a viver com uma concubina, com quem teve um filho chamado Adeodato. Mesmo vivendo intensamente o mundo dos prazeres, Agostinho sentia um vazio interior. A virada começou quando ele leu um livro chamado Hortênsios, de Cícero, que despertou nele o interesse pela filosofia. Em sua busca pela verdade, Agostinho passou por várias correntes filosóficas e religiosas, incluindo o maniqueísmo, uma doutrina que separava o bem e o mal de forma radical. No entanto, ele logo percebeu que essa visão não lhe oferecia respostas suficientes. Foi em Milão, onde foi ensinar retórica em 384, que sua vida começou a mudar de verdade. Lá, Agostinho conheceu Santo Ambrósio, o bispo da cidade, cujas pregações o impressionaram profundamente. Depois de muita luta interior, ele decidiu abandonar sua vida de excessos e buscar a verdade no cristianismo. Em 387, foi batizado por Santo Ambrósio, juntamente com seu filho Adeodato. Após sua conversão, Agostinho decidiu dedicar sua vida a Deus. Ele voltou para sua terra natal e fundou um mosteiro em Tagaste, onde buscou viver em comunidade, seguindo uma vida de oração e estudo. Em 391, foi ordenado padre na cidade de Hipona e 4 anos depois, tornou-se bispo coadjutor, assumindo a função de bispo principal após a morte do bispo Valério. Como bispo, Santo Agostinho não apenas liderava a igreja local, mas também fundou uma comunidade ascética, focada na vida simples e devotada a Deus. Ele dedicou o restante de sua vida à pregação, ao ensino e à escrita, sempre defendendo a fé católica e combatendo heresias que ameaçavam a unidade da igreja. Agostinho morreu em 430, em Hipona, enquanto a cidade estava cercada pelos vândalos. Sua vida e sua obra continuam a iluminar o caminho de muitos cristãos até hoje. Após sua conversão e dedicação à vida religiosa, Santo Agostinho não apenas liderou como bispo, mas também se destacou como um dos maiores escritores e pensadores da Igreja. Ele escreveu inúmeras obras que até hoje são estudadas e admiradas pela profundidade espiritual e intelectual. Entre suas principais contribuições, destacam-se 3 obras que se tornaram verdadeiros marcos na teologia cristã. A primeira delas é a Trindade. Nesse livro, Agostinho se debruça sobre o mistério da Santíssima Trindade, explicando a união das 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, de forma acessível e profunda. Ele reflete sobre como essa unidade divina se revela na criação e no ser humano, mostrando que a Trindade não é apenas um conceito abstrato, mas algo que podemos perceber em nossa própria experiência de fé. Outra obra de grande importância é a Cidade de Deus. Agostinho a escreveu em resposta à queda de Roma, que muitos na época acreditavam ser um castigo dos deuses pagãos pela adoção do cristianismo. Nesse livro, ele traça um paralelo entre a cidade dos homens, marcada por ambições e pecados, e a cidade de Deus, onde reina a justiça e o amor divino. Agostinho mostra que, mesmo vivendo no mundo, os cristãos devem ter seus corações voltados para a eternidade, buscando viver os valores do reino de Deus. Por fim, temos as Confissões, uma das obras mais conhecidas de Agostinho. Neste livro, ele conta sua própria história, desde sua infância até sua conversão. Mais do que uma simples autobiografia, as Confissões são um profundo diálogo entre Agostinho e Deus, em que ele reflete sobre suas angústias, erros e descobertas espirituais. Essa obra toca profundamente os leitores,
porque revela um ser humano em busca de respostas, assim como muitos de nós. Esses escritos mostram o quanto Santo Agostinho foi um pensador à frente de seu tempo, capaz de unir fé e razão de maneira brilhante. Suas obras continuam a iluminar os caminhos de quem busca entender melhor a Deus e a si mesmo. O pensamento de Santo Agostinho foi profundamente influenciado pela filosofia neoplatônica, especialmente pelas ideias de Plotino. Para ele, o homem não era apenas um corpo, mas, sobretudo, uma alma que utilizava o corpo como instrumento. A alma, segundo Agostinho, é capaz de transcender o mundo físico e alcançar as verdades eternas, algo que os sentidos humanos, limitados ao que é imediato, não conseguem fazer. Essa visão do ser humano como um espírito que busca o conhecimento mais elevado foi uma base fundamental em seu pensamento. Um dos temas centrais na filosofia e teologia de Agostinho é a Santíssima Trindade. Em sua obra A Trindade, ele reflete sobre como Deus se revela em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, sem que uma se sobreponha à outra. Para Agostinho, essa união perfeita é um mistério que reflete o próprio ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus é trino e uno, o ser humano também pode encontrar essa unidade interior ao viver o amor e o conhecimento de Deus. Outra questão crucial em seu pensamento é a salvação pela graça. Para Agostinho, a salvação não é algo que o homem pode alcançar por seus próprios méritos. Ele acreditava que o pecado original deixou a humanidade marcada pelo erro, incapaz de se salvar sem a ajuda de Deus. Somente pela graça divina, que é um dom gratuito, o ser humano pode ser redimido. E essa graça, segundo ele, se manifesta principalmente nos sacramentos, como o batismo e a Eucaristia, que são sinais visíveis do amor invisível de Deus. Além disso, Agostinho também trouxe uma visão inovadora sobre a criação. Ele acreditava que Deus criou todas as coisas a partir do nada, seguindo modelos eternos que existem na própria mente divina. Para ele, tudo que existe no universo tem sua origem em Deus, que é imutável e eterno. Essa criação divina não foi um evento único no passado, mas é algo contínuo, pois Deus está sempre presente no sustento de toda a realidade. Ao contrário do pensamento grego, que via o mundo como algo estático, Agostinho introduziu a ideia de uma história em movimento, onde tudo caminha para a realização do plano divino. Essas ideias formam o coração da filosofia e da teologia de Santo Agostinho. Sua capacidade de unir razão e fé, filosofia e teologia, faz dele um dos maiores pensadores da história cristã, cuja influência se estende até os dias de hoje. A influência de Santo Agostinho no pensamento cristão é imensa e duradoura, e suas raízes filosóficas estão profundamente ligadas ao platonismo. Ele foi muito influenciado por Platão, especialmente por Plotino, o grande pensador neoplatônico. A visão de Agostinho de que o mundo material é apenas uma sombra do mundo espiritual e que o ser humano deve buscar a verdade nas profundezas de sua alma reflete claramente o pensamento de Platão. Plotino, por sua vez, inspirou sua noção de que a alma transcende o corpo e que a verdadeira compreensão das verdades eternas só pode ser alcançada pela iluminação interior. Essa fusão entre a filosofia grega e a fé cristã foi uma das maiores contribuições de Agostinho para a teologia. Ele foi capaz de pegar conceitos filosóficos abstratos e aplicá-los ao entendimento cristão de Deus, da criação e da salvação. Sua obra, A Cidade de Deus, por exemplo, transformou a filosofia da história, ao propor que toda a história humana se desenrola entre duas cidades: a cidade terrena, baseada no amor a si mesmo, e a cidade de Deus, baseada no amor a Deus. Essa visão teológica e filosófica influenciou profundamente o pensamento cristão na Idade Média e além. Quando pensamos na comparação entre Agostinho e outros grandes pensadores, um paralelo interessante é com René Descartes, filósofo do século XVIII. Descartes é famoso por sua frase "penso, logo existo", que reflete sua busca por uma verdade que não pudesse ser questionada. Curiosamente, Agostinho, séculos antes, já havia afirmado algo muito parecido: "Se me engano, sou. Quem não é, não pode enganar-se." Ambos os pensadores valorizam a consciência do eu como ponto de partida para o conhecimento, embora Agostinho sempre tenha colocado Deus no centro dessa busca pela verdade. O impacto de Santo Agostinho atravessa os séculos e pode ser sentido não só no pensamento católico, mas também na Reforma Protestante, especialmente em Martinho Lutero e João Calvino, que também beberam de suas ideias sobre a graça e a salvação.
Hoje, Agostinho é visto como uma das principais figuras da teologia dialética e seu pensamento continua a ser estudado e debatido por teólogos e filósofos ao redor do mundo. A capacidade de Santo Agostinho de unir fé e razão, de dialogar com a filosofia de seu tempo e de responder aos grandes desafios teológicos de sua era, faz dele um dos gigantes do pensamento cristão. Sua herança intelectual moldou o Ocidente e continua a inspirar aqueles que buscam entender a relação entre o homem, o mundo e Deus. Santo Agostinho nos deixou um tesouro inestimável de sabedoria, tanto em suas obras quanto em seu exemplo de vida. Ele soube unir a busca pela verdade filosófica com a fé cristã, mostrando que a razão e a espiritualidade podem caminhar juntas. Sua influência atravessa os séculos, inspirando pensadores e crentes até os dias de hoje. Ao refletirmos sobre sua vida, seus escritos e seu pensamento, somos convidados a também buscar, no fundo de nossas almas, a verdade que nos leva a Deus. A trajetória de Agostinho nos lembra que a fé é um caminho de conversão, entendimento e, acima de tudo, de encontro com Deus. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo. Pode ser uma dúvida, sugestão ou algo que você gostaria de ver nos próximos conteúdos. E se você quer se aprofundar ainda mais, recomendo que assista ao nosso vídeo sobre as 11 maiores diferenças de doutrina e fé entre os católicos e os protestantes. Lá você vai entender pontos importantes que marcam essa separação histórica. Não perca!